Agora nós vamos fazer um revel num decote redondo. Vamos ver esse tipo de acabamento muito utilizado para decote, para dar um acabamento bonito. Então eu tenho uma simulação aqui de uma camisetinha, ok? E nós vamos agora cortar o nosso revel. Como a gente cortaria o nosso revel? Vou pegar a minha parte da blusa da frente, tá bom? Pego e vou colocar ao meio, certo? Centro-frente e ela tá dobrada, ok? Batendo ombro com ombro. Então eu pego um retalho, né? Geralmente do meu tecido. É importante que o meu tecido também esteja na mesma posição do fio reto do meu tecido também, tá certo? Então eu sei que o fio reto do meu tecido, ó, tá aqui, certo? Então eu pego apenas dobro ele, ó, dobrei. E posiciono a minha peça, tá bom? Essa parte aqui do decote da minha peça em cima da dobra do tecido. Ó, dobrei aqui. Então tá aqui, ó, centro-frente com a dobra do tecido que eu fiz. Sabendo que o meu tecido, ó, a orelha do meu tecido tá aqui, correto? Então eu sei que o fio reto do meu tecido é esse aqui, certo? Ele tá em pé. Então eu só dobro o meu tecido, tá batendo aqui, ó, certinho, vou lá, posiciono a minha peça, tá? Dobra com dobra, e aí sim eu consigo contornar o meu decote, tá? Pego uma caneta e vou lá e contorno essa parte aqui do meu decote. Primeiramente, começo aqui com a parte aqui da curva aqui do decote. O ombro, certo? Depois que eu fizer isso, se você estiver trabalhando com uma viscose, com um tecido mais molinho, se você sentir necessidade, ó, antes de você colocar a sua peça sobre a dobra do teu tecido, você alfineta, tá bom? Para sair bem certinho, tá bom? Eu sei que pra gente que às vezes está iniciando, às vezes o tecido dá aquela escorregadinha. Eu tô trabalhando com uma tricoline. A tricoline geralmente ela não escorrega tanto, mas no dia a dia a gente talvez vai trabalhar com uma viscose, com uma seda. Então é importante você alfinetar esse pedacinho aqui, para ele não sair do lugar, tá? Então aqui, ó, eu já tenho a curva do meu decote frente e o ombro. E aí o que acontece? Eu quero uma margem assim, mais ou menos de 5 centímetros, tá? O mínimo para um bom revel de decote, o mínimo é 5 centímetros. Menos que isso, você pode até fazer. Pode fazer até em torno de 3 centímetros. Eu, particularmente, gosto em torno de 5 centímetros, tá? Mas o mínimo pode ser de 3 centímetros se você, né, não tiver um revel, não tiver tanto tecido. Que às vezes a gente faz revel com uma sobra que a gente tem de tecido, né? Então você pode sim colocar um revel menor. Se você colocar menor, é importante depois você pespontar o lado direito aqui do seu revel para ele ficar preso bem firme aqui na sua peça e não ficar saindo para o lado de fora, tá bom? Por isso que eu deixo o meu revel geralmente em torno de 5 centímetros, tá? Porque daí ele não vai correr o risco de ficar saindo, tá? Do meu decote. E também eu vou ensinar vocês como prender também no ombro, né? Então, vocês vão ver que quando a gente prende o nosso revel também no ombro, ele não corre o risco também de ficar saindo, tá? Então, ó, vou lá e vou fazer, tá, esse contorno aqui de 5 centímetros. Ó, eu tô trabalhando, tá vendo que eu tô com a minha caneta aqui, ó, tô utilizando aqui, ó, vou fazer esse contorno. Vamos lá. Eu tô fazendo um revel aqui, sabendo que o meu ombro aqui, ele é bem larguinho. Vamos supor que o meu ombro tá terminando aqui na cava aqui, ó, onde começa o meu braço, correto? Mas vamos supor que a gente estivesse trabalhando com decote e com uma alça bem estreitinha aqui. A gente iria fazer essa mesma largura aqui de 5 centímetros? Não, eu iria acompanhar a mesma largura aqui, ó, do ombro, no qual eu estou fazendo o meu revel, tá? Então, esses valores aqui não é uma regra, certo? Eles podem modificar de acordo com a largura do seu ombro, do ombro que você está trabalhando. Mas o sentido do revel é esse, para você poder aprender, porque a gente vai utilizar muito esse acabamento
para poder fazer as nossas peças. É um acabamento que deixa a peça muito bonita. Então, ó, tô aqui, vou já cortar esse acabamento. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o acabamento da parte da frente. Ó, vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria. Já tô mostrando aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, a gente percebe que o meu acabamento, ó, ele tá totalmente no meu decote. Então, é um decote redondo. Agora, a gente vai cortar esse mesmo revel, tá? No lado costas. Mesma coisa, pego aqui, ó, a sobra do meu tecido, eu vou dobrar aqui, ó, sabendo que ele tá no fio reto aqui, dobrei. Venho aqui, dobro também o meu centro-costa, correto? E posiciono aqui, ó, dobra com dobra. Posicionei, isso. Vou lá, alfineto a minha peça para ela não sair do lugar. Alfineto por cima, se quiser alfinetar o tecido de baixo também alfineto. Você vai fazer de acordo, tá? Com o seu ritmo, né? Você que está aprendendo, você que é iniciante, fique tranquilo. Lógico que depois, conforme a gente vai pegando mais experiência, a gente vai sentindo a necessidade, dependendo do tecido que a gente trabalha, até de não alfinetar. Mas no início é assim mesmo, a gente alfineta, a gente quer ter aquela segurança melhor, tá? Então, ó, vou aqui contornar o meu decote costas. Também mesma coisa. Isso, já contornei aqui, contornei o ombro, correto? Vou tirar aqui e vou fazer aquela marcação também de 5 centímetros aqui na parte das costas, ó. E aí, ó, você percebe que a minha fita métrica, né, ela tá pegando aqui, ó, ela tá contornando, ó, 5, ó. Tá vendo? Aonde tá o meu decote costas, ó, 5 centímetros. Então, aqui, ó, está o meu revel costa. Já posso cortar? Posso, Tati. Vamos lá. Pego aqui, sempre segurando o meu tecido pro lado de dentro, onde eu tô cortando, ó. Aqui, ó. Giro o meu tecido, seguro e venho cortando. Agora falta só o decote, mesma coisa, girei meu tecido, seguro ele pro lado de dentro, ó, tá? E cortei meu decote. Então, aqui ficou o meu decote costas. Muito simples, não é? Frente e costas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a máquina de costura e eu vou mostrar como é que nós vamos fechar esse revel costurando aqui todinho aqui na nossa peça. Então, nessa sequência, tá? Nessa sequência, a gente vai primeiramente costurar o nosso revel no nosso decote, tá certo? Então, ó, direito sobre direito da nossa peça, tá? Então, ó, sentiu necessidade? Tati, eu prefiro alfinetar. Vai lá, coloca uns alfinetinhos aqui, tá bom? Ó, dessa forma assim, ó, vou mostrar pra vocês. Porque se você deixar o alfinete dessa forma assim, tá? Vou até alfinetar essa primeira parte aqui para vocês verem. Tá vendo aqui eu tô colocando a posição do alfinete dessa forma? Se você colocar assim dessa forma, a tua agulha aqui da sua máquina vai estar passando por aqui, ó. Então, ela não quebra a agulha da máquina, o seu alfinete, tá? Agora, se você colocar o seu alfinete assim, ó, aí sim você quebra a agulha da sua máquina, tá? Então, é importante a gente deixar nessa posição aqui, ó. Sempre ele atravessado, então conforme a agulha da sua máquina for passando, tá? Ele não vai quebrar. Mas também se você quiser ir costurando, ir tirando o alfinete aos poucos e costurando, também tranquilo, tá? Então, ó, vou colocar aqui. Ó, lembrando aqui, ó, que tem que bater, tá vendo? Revel com o decote certinho, tá? Agora sim, nessa sequência eu vou passar uma costura aqui, ó, nesse contorno aqui do decote. Desço a minha máquina, deixo uma margem mais ou menos aí de
meio centímetro, não precisa ser de 1 centímetro não, tá bom? Desço a minha agulha, ó, eu sei que a margem aqui, ó, tá estreitinha, não tá 1 centímetro, tá? Vou lá, ó, dou o retrocesso aqui no iniciozinho e venho costurando, tá? Sabendo que é uma peça circular, então, ó, você tem que ir conduzindo, tá? A sua peça nesse contorno. Tati, por que eu deixo essa margem mais estreitinha e não de 1 centímetro? Porque quando a gente for virar a nossa peça, a gente ainda vai dar pix aqui, tá bom? Para ficar um acabamento bem harmonioso, bem justinho, bem encaixadinho. E se a gente deixa uma costura de 1 centímetro, automaticamente a gente vai ter que refilar a nossa peça, porque na hora que a gente for revirar e rebater, se a costura estiver muito grande aqui, tá? Ele não vai dar um encaixe bonito, tá bom? São alguns detalhes assim que eu gosto de falar aqui no vídeo, nas nossas aulas, porque às vezes faz toda a diferença para um acabamento ficar bonito, ficar um bom encaixe, tá certo? Agora a gente vai para outra parte, tá? Nós vamos para as costas agora, então novamente vou lá, tá? Essa agora eu não vou alfinetar, então eu vou mesmo costurar com aquela margem de meio centímetro, lembrando que eu dou retrocesso no início e no final da minha peça. Desço a minha agulha antes de costurar, tá? Abaixo a sapatilha, começo a costurar, dou meu retrocesso e venho, ó, costurando. Todo o contorno da minha peça. Ó, costas agora costurada, tá certo? Antes de eu rebater a minha costura, que a gente vai fazer isso, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente vai dar pix aqui? Então eu venho aqui, ó, venho assim, ó, dando piques na minha peça. O que é pique, Tati? Vou mostrar. Ó, essa é a minha tesourinha de arremate. Tá? Isso aqui, ó, essas aberturinhas aqui, tá vendo? Isso aqui são piques na peça. Quando eu falo pique, é isso, ó. Vamos dar pique na peça. Em todo o contorno de decote, cava de blusa, tá? Quando a gente vai fazer um acabamento, para o nosso acabamento ficar mais bem encaixado, é importante a gente fazer esses piques aqui na peça, tá? Então, o que acontece? Depois que eu fiz esses piques, só que esse pique, ele não pode ultrapassar a sua costura, tá bom? Tá? É só mesmo, ó, na pontinha aqui mesmo, ó, tá? Como eu fiz aqui, certo? Ó, tá? Aí agora sim, Tati, o que eu vou fazer? Vou rebater essa costura. Então eu vou jogar, eu vou tombar a minha costura pro lado do meu revel e vou costurar aqui, ó, fazer uma costura de pesponto bem na beiradinha aqui do meu revel, tá bom? Então vamos lá. Tombei a minha costura. Lembra que eu falei? Desço a agulha primeiramente, abaixo a sapatilha, segurança total. Agora sim, ó, a minha costura está toda tombada para cá, pro lado do meu revel. E aí eu vou lá, ó, passo a minha costura bonitinha de pesponto, bem rente aqui, ó, já a minha costura que eu fiz, certo? Vou fazer isso em todo o contorno desse decote, desse revel. Por que a gente faz essa costura de pesponto de segurança? É uma costura de segurança do revel, tá? Para que quando a gente colocar ele fixo aqui, ó, né, no nosso ombro, ele não venha ficar saltando para fora, essa costura não vem ficar vindo para frente, então ela fica uma costura mais rebatida, mais bem encaixada, tá? Fica mais caprichado, né? Vamos se dizer. Agora eu vou fazer isso, mesma coisa, tá? Na parte frente da minha peça também. Nessa curva aqui, ó, vou fazer um pique em todo o contorno, principalmente nessa curva aqui, tá?
Nossa, nosso acabamento tá ficando muito lindo. Um bom acabamento faz toda diferença numa peça, gente. Toda diferença. Capricho, né? Capricho é tudo. Ó, mesma coisa. Vou tombar toda a minha costura aqui pro lado do meu revel e vou rebater aqui bem rente, tá? A minha costura. Dou o retrocesso e venho costurando. Só um pouquinho de retrocesso, tá, gente? Na verdade, assim, nesse pedacinho aqui de rebater, nem precisaria tanto do retrocesso, mas dê para não se desfazer, tá? Aí você vem ajeitando aqui a parte de trás, ó, jogando, ó, tombando a sua costura, que às vezes ela acaba pulando pra frente, tá? Então você vem, ó, tombando toda ela, né, para o lado do seu revel, para o encaixe ficar mais perfeito. Bom, já estou com o meu revel aqui, ó, todo rebatido. Se você quiser, antes de você costurar o ombro, quiser passar aqui, dependendo do tecido que você esteja trabalhando, aqui, às vezes o tecido não cria um vinco, né? Eu tô trabalhando com tecidinho de algodão, né, com esses retalhos, então eu sei que ele cria vinco, mas tem tecido, um gabardine mesmo, um tecido que é com poliéster, às vezes não cria vinco, tá? Então é importante a gente utilizar o ferro e passar. Mas aqui, ó, com a própria mão mesmo, ó, por se tratar de um algodão e uma tricoline, ele já cria o vinco dele, tá? Agora, antes da gente costurar os nossos ombros, a gente vai fazer nessa sequência, tá bom? O nosso acabamento aqui, ó, do nosso revel. Tati, eu estou com a minha máquina doméstica aqui, né? E eu posso utilizar qual acabamento? O acabamento de zigue-zague, gente, ó. O acabamento de zigue-zague, tá? Então, eu vou colocar aqui na minha máquina, o meu ponto aqui, ó. A minha máquina, como eu já falei com vocês, né? Ajeitar aqui a câmera. Ela tem o ponto aqui, tá? De zigue-zague. Então, o meu é eletrônico. Eu vou deixar um ponto bem pequenininho, não muito grande, também não muito apertado, tá bom? E vou passar o zigue-zague em todo o contorno desse decote. Em todo o contorno desse decote, tá? Agora, também, o que nós poderíamos fazer quando a gente não quer zigue-zague da nossa peça? A gente não quer o acabamento de overlock da nossa peça, nem que seja doméstica, ou também se eu estivesse trabalhando com uma semi-industrial de overlock, né? Eu mesmo tenho a minha overlock industrial e eu utilizo esse acabamento. Mas vamos supor que eu quero fazer uma peça com acabamento mais fino, mais refinado. Eu poderia utilizar também um viés, ou um viés também de algodão, ou um viés, tá? Desse tecido aqui, ó, de cetim. Existem viés no mercado, viés de cetim, e existe também no mercado esse viés aqui, que é o mais comum, que é utilizado muito para roupas mesmo, ou então assim, para artesanato, né? E aí a gente sabe que esse viés aqui, ó, existem vários tamanhos, né, quando a gente compra no armarinho. Tem viés dessa largura, no caso, quando eu vou dobrar, ele vai ficar bem fininho, viu? Tem o viés também dessa largura aqui, ó, tá? Você compra por largura, né? Olha aqui, esse aqui vai ficar em torno, fechado, vai ficar em torno de 1 centímetro. Esse aqui já vai ficar em torno de meio centímetro, tá vendo? Tem viés que tem uma largura maior, 1,5, 2 centímetros. Então, você vai comprar, né, o viés que você deseja, a largura que você deseja. Porém, se tratando de uma roupa, não é um artesanato, tá? Eu indico vocês, se vocês quiserem colocar um acabamento bonito, colocar um viés bem estreitinho, né? Pode ser de meio milímetro, no máximo de 1 centímetro, né? Senão fica muito grosseiro, tá? E sabendo que existe viés tanto de cetim como o viés de algodão que eu mostrei para vocês. O de algodão é muito mais comum porque ele é muito utilizado para artesanato, mas existe também o viés de
cetim também, tá? Só que às vezes em armarinho a gente não encontra uma variedade de cores de viés de cetim, né? E ele é um pouquinho mais caro também. Mas também é uma opção quando a gente quer fazer um acabamento sem utilizar ou a zigue-zague ou a nossa overlock mesmo na nossa máquina industrial, tá? Aqui eu vou colocar a minha zigue-zague para esse acabamento. Então, ó, fechei a minha peça, vou lá e vou passar em todo o contorno, ó, desse decote aqui, do revel, na verdade, tá? Ó. Geralmente a gente utiliza sempre um acabamento com a mesma linha de cor, tá bom? Para não dar um contraste muito grande no nosso acabamento aqui. Olha que bonitinho que fica. Gente, nem aparece, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, ó. Ficou um acabamento aqui, ó, bem estreitinho. Eu fiz ele bem pequenininho mesmo, tá vendo? Pra ficar um acabamento bonito, tá? E aquilo, né? A gente tem que utilizar algum acabamento aqui, porque se a gente deixar sem acabamento, o que vai acontecer? Primeiro que a peça fica feia e outra também que ela vai se desfiar todo o tecido. Então o acabamento, a overlock, a zigue-zague, tá? Ela é feita o quê? Para poder segurar o nosso tecido aqui e não deixar ele se desfiar, tá? Tem tecido que se desfia até mais, né? Então é importante a gente fazer. Vou fazer esse mesmo acabamento aqui também na parte das costas, tá? Na hora de fazer o seu acabamento, não precisa de você dar retrocesso início e final não, tá? Na hora de fazer esse acabamento aqui de zigue-zague. Agora, o que nós vamos fazer? Agora sim, muita atenção nessa hora, porque nós vamos juntar o nosso ombro, tá? Lembrando, ó, ombro frente com ombro costas, tá? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar a parte da frente da blusa, né? E vamos juntar aqui, ó. Vamos costurar pelo avesso, né? Então, ó, ombro frente com ombro costas, tá? E vou passar uma costura, ó. Eu também vou fazer também, juntar também, ó, aquela costura de encontro aqui, ó, do revel com o ombro frente, ombro costas, ó, tá certinho aqui, vou lá, alfineto essa parte, tá? E vou passar uma costura aqui, ó, reta, tá bom? E essa costura vai pegar o ombro e vai pegar o meu revel também, tá? Frente e costa, vamos lá? Vocês entenderam? Vou passar uma costura reta aqui. Essa costura, essa margem de costura pode ser de 1 centímetro agora, porque é aquela costura de encontro dos ombros, tá? Então, é importante você desço a minha agulha, ó, e dou o retrocesso no iniciozinho do ombro, tá? Vem agora, ó, costurando, ó, tô passando pela costura de encontro do meu ombro, agora eu tô costurando o meu revel. Novamente também, ó, dou o meu retrocesso aqui, tá bom? Bom, vou fazer isso de um lado e do outro, tá? Vou lá também no outro lado, mesma coisa. Costura de ombro, encontro com outra. Alfineto aqui, tá? E aqui costuro também, ó, revel com revel, ombro com ombro. Costura de 1 centímetro, tá? Que é a costura de fechamento aqui do ombro. Ó, depois que eu fiz essas costuras, vou mostrar aqui como é que ficou pra vocês. Tá vendo? Ó, ombro frente com ombro costas, revel frente com revel costas, né? Tá totalmente costurada, mas o meu ombro ainda não tá preso. Desculpa, o meu revel não tá preso no meu ombro. Já tava ok, né? Se eu quisesse fazer isso aqui, ó, já tava ok, não é? Tá?
Olha lá. Só que eu quero que fique preso essa costura, né? E embutida ao mesmo tempo, né? Eu quero que ela fique assim, ó, tá? Antes de eu fazer isso, de eu costurar, é importante eu passar o quê? O meu acabamento aqui, ó, no encontro dessas costuras aqui do ombro. Então, eu vou passar a minha zigue-zague, tanto de um lado do ombro quanto do outro. Olha, aqui eu já deixei maior o zigue-zague, tá vendo? Vocês estão visualizando? Vou fazer esse mesmo zigue-zague, esse acabamento do outro lado também. Bom, agora a gente já tá indo para a última etapa agora, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, eu sei que essa parte aqui é das costas, tá? E esse decote aqui é a parte frente do meu decote, que ela tá mais cavada, né? Geralmente as costas é um pouquinho mais alta. Eu vou pegar o meu ombro, tá? O meu revel, e vou jogar assim, ó. Eu vou jogar lá pro lado costas, ó. Vocês estão vendo? Ó, tô colocando aqui pro lado costas, ó. Você viu que eu coloquei? Ó, peguei o meu revel e tombei ele aqui, ó, pro lado costas. E aí eu vou lá, ó, passo uma costura reta aqui, só para prender, tá? Nessa costura também você não precisa dar retrocesso se você não quiser. Ó, automaticamente quando eu costurei, tá? Coloquei o meu revel, tombei ele para a parte das costas e costurei aqui com uma costura reta, ó. Olha aqui, olha que interessante que fica. Você percebe o quê? Que o meu revel pro lado de dentro, ó, ele tá preso, né? Ele não corre o risco de vir para frente e ele tá com esse acabamento bonito, ó, porque ele tá embutido aqui dentro, tá vendo? Ó, aqui é a continuação do meu ombro, né? Aqui ele tá embutido, certo? Ó, o lado direito dele da peça. Agora a gente vai fazer isso do outro lado também. Mesma coisa, pego o meu revel, tá? E lanço ele, ó, pro lado costas do meu tecido, ó. O lado costas tá aqui, tá? Pego aqui, ó, e passo uma costura reta. Bom, aqui temos o nosso acabamento, tá vendo? Como é que ficou a parte do avesso do nosso tecido, tá? Ele tá, ó, preso no ombro, como eu mostrei pra vocês. Viu? Ó, tá preso aqui no ombro. Então, quando a gente vira o nosso acabamento pro lado da frente, ó, lado direito, ele fica totalmente encaixadinho, muito utilizado em decote, seja decote redondo, decote em V também, tá? Então, nossa aula está concluída, o nosso revel no nosso decote aqui, decote redondo.